Bom dia, caros amigos do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Whats e tal. Se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho. Vai me ajudar. Eu espero estar te ajudando. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, só um momento. Só um momento. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui gravando com vocês. Estou aqui em Atibaia, cuidando de um camarada meu, que está meio doente. Resolvi fazer essas reflexões sobre alguns temas caros à filosofia e à filosofia. Então a filosofia ela tem uma característica, um caráter questionador, crítico, mas não é qualquer questionamento, qualquer crítica, qualquer ponderação. É uma análise metodológica, é uma análise sistemática, racional. Um dos pressupostos básicos da filosofia é o uso da lógica e da razão. Lógica é uma disciplina dentro da filosofia. Estudar os componentes racionais faz parte aí dos meandros da filosofia, né? E a filosofia então abarca aí uma série de matérias, né? Uma série de matérias formam o arcabouço da filosofia, o arcabouço filosófico, né? Então vamos lá. A gente tem o tripé, né? Lógica, teoria do conhecimento e metafísica. Esse é o motor central da filosofia. Lógica, né? O encadeamento racional, correto, coerente dos fatos, da realidade, né? A partir de uma análise, né? A lógica, com suas premissas e tal, com as suas leis da lógica, delineada desde Aristóteles. Teoria do conhecimento, né, questionando a capacidade, a essência, a origem, fundamento e possibilidade do conhecimento. É uma questão aí que perpassa 2000 anos. A metafísica, que são o estudo do ser enquanto ser, né, a definição do ser é uma questão difícil, né, definir o ser. Esse é o tripé básico da filosofia. Aí nós vamos ter filosofia da religião, filosofia da ciência, filosofia da história, filosofia das artes, filosofia da linguagem, né, que formam a história propriamente da filosofia, sempre com o objetivo de chegar à verdade. A filosofia não é bem uma ciência, ela é uma reflexão sobre as ciências, ela não é arte, ela é uma reflexão sobre as artes. Ela não é religião, ela é uma reflexão sobre a religião. Então eu vou fazer 4 vídeos, nós vamos ter uma sequência de 4 vídeos abordando filosofia da religião, filosofia da educação, filosofia das ciências e filosofia da história. Quatro componentes aí, onde alguns filósofos aí se debruçaram aí para poder chegar aí aos fundamentos lógicos, metodológicos, sistemáticos, críticos e racionais que constituem aí os alicerces filosóficos. Na aula de hoje, caros alunos, nós vamos debater sobre a filosofia da religião. Nós vamos tentar esmiuçar, né, a filosofia da religião. E vamos começar pelo princípio da identificação. Lembra do tripé, pessoal? Identificar, relacionar e analisar. Nós vamos começar aí através da identificação. Então, o que é religião, né? Um professor da faculdade ele definiu a religião como aquilo que nos religa, nos remete a algo sagrado, né? A religião seria, em um determinado conceito, uma religação, religar o homem, unir o homem à divindade, à transcendência. Dentro da religião, é óbvio, nós vamos ter uma divisão, segundo Rudolfo Otto, outro estudioso da religião, entre o sagrado, aquilo que é sagrado, e aquilo que é profano, o que é secular, aquilo que é mundano. Então há uma separação entre o sagrado e o profano. A religião seria aquilo que nos religa, nos remete a um sagrado, ao totalmente outro, na definição de Rudolfo Otto. Vamos lá, vamos tentar aí, ainda no princípio, ainda no alicerce da identificação, vamos tentar saber o que é religião.
Então, assim, religião, ela se compõe, esse totalmente outro, essa busca pelo sagrado, esse nos religar a algo sagrado, ele nos remete aí a 4 características básicas. Toda religião tem doutrina, magia, ritos e mitos. Ritos, mitos, doutrina e magia são aí a composição básica da religião. Então o que, que ela é? É a busca pelo sagrado, é o totalmente outro, é nos unir com o sagrado. Quais são suas características? Ritos, mitos, doutrinas e magia. Beleza, então nós começamos por um princípio da identificação. Dentro da filosofia, ocorrerá, lembrando que a nossa aula, o objetivo da nossa aula não é a história da religião, nem tecer aí juízos de valores sobre as religiões. É tentar entender por que o homem, o ser humano, ele busca aí a religião, ele busca se constituir, se construir, busca um sentido para a sua vida através da religião. Então vamos lá. Dentro da filosofia você vai ter uma separação entre filosofia e religião. Quando a filosofia surge lá na Grécia, ela surge como uma tentativa de explicar racionalmente o mundo, coisas que os mitos e a religião e o senso comum não conseguia fazer, né? Os desenvolvimentos comerciais, os desenvolvimentos marítimos da Grécia, a invenção da moeda, as guerras, a invenção da escrita, tudo isso vai ocasionar aquilo que Max Weber chama de o processo de racionalização do Ocidente, o desencantamento do mundo, né? Vai ocorrer tudo isso. O que ocorre então? Vai ocorrer e o que ocorre então? A filosofia foi se desligando da religião porque o pressuposto da religião é a fé. É a fé. Né? É possível ter religião sem fé? Um pouco improvável. Impossível eu não sei, é improvável, é muito difícil. Fé é parte do componente religioso, porque a gente não, exceto aí as religiões animistas, né, as religiões de servidão, as religiões integralistas, a maioria das grandes religiões você não consegue tocar o sagrado, ver o sagrado. Ele é uma experiência que você tem espiritual, digamos assim, nessa divisão entre material e espiritual. O fato é que a Grécia, desde os filósofos gregos antigos, começa a haver uma separação entre a religião e os mitos e a filosofia, porque o pressuposto filosófico é o uso racional, é o uso da razão. O pressuposto religioso é o uso da fé. Eu não estou fazendo juízos de valores nem hierarquizando o que é mais importante e o que é menos importante. Eu estou colocando as características. O que ocorre então? Veja bem, muitos filósofos refletiram sobre a religião desde a antiguidade. Por exemplo, você tem dentro da religião, você tem religiões monoteístas, religiões politeístas, né? Você tem religiões de servidão, religiões de integração, religiões de salvação e religiões de libertação, né? Então, politeístas são aqueles que creem em muitos deuses. Os gregos e romanos eram politeístas. A Índia, o hinduísmo, é uma espécie de politeísmo. Só um detalhe, a religião mais antiga que se tem notícia é o hinduísmo, da onde surgiu o budismo, né? É uma religião politeísta. Você vai ter religiões monoteístas, 3 religiões do monoteísmo ético. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos, né? Então, para as 3 grandes religiões do monoteísmo ético, sabendo que os judeus, né, os hebreus, eles são a primeira religião monoteísta da história, o monoteísmo ético. Então você tinha nas religiões de servidão e nas religiões de integração, você não tinha propriamente uma questão moral como nós temos no cristianismo, no islamismo
no judaísmo e talvez aí no budismo, no hinduísmo, no shintoísmo e tal, né? As religiões de integração e de servidão, as de integração eram as religiões dos indígenas, de algumas tribos africanas, né? Era o homem integrado à natureza, o deus do trovão, o deus sol, o deus da chuva, o deus da fertilidade. Entre Grécia e Roma você vai ter a integração, né? A religião na Grécia e Roma era muito ligado ao poder político. Não havia uma separação propriamente dita entre o poder político, econômico, militar e religioso. Não havia tanto essa separação. O imperador era considerado um deus em Roma, por exemplo, né? Era considerado um deus. Aí os primeiros atritos que Roma teve lá com o cristianismo, Então você tem aí o monoteísta, religião monoteísta, as religiões politeístas, religiões de integração, salvação, servidão e libertação. As religiões de libertação são mais budismo, hinduísmo, são mais as orientais, que o objetivo final não é a salvação, é a libertação do homem aí do seu karma, né, do dharma eterno e tal. Você vai encontrar essa visão no budismo. O que ocorre então? Muitos filósofos questionaram a religião. Na Grécia Antiga havia essa separação. Platão, por exemplo, falava do demiurgo, né? O demiurgo era o deus de Platão. Muitas ideias de Platão e Aristóteles serão reincorporadas pela igreja medieval. Santo Agostinho vai fazer uma releitura de Platão e São Tomás fará uma releitura do Aristóteles. Muito do tomismo, né? A prova da existência de Deus pelas 5 vias, a súmula teológica será inspirado em Aristóteles. Agostinho vai beber em Platão. Mundo material das meras aparências, que o cristianismo vai chamar de mundo da matéria, do pecado. Platão vai falar da transitoriedade, é o mundo, Platão ele usa um termo técnico, é o mundo da transformação, da mudança, da imperfeição, né, o Platão vai dizer. O Agostinho vai trabalhar essa questão, cidade de Deus, cidade dos homens, ou cidade dos homens, cidade de Deus. Aristóteles vai beber em São Tomás, né, a hierarquia dos seres, né, o primeiro motor imóvel e tal, né. São Tomás vai beber muito de Aristóteles, quer dizer, os filósofos gregos vão inspirar certos filósofos cristãos. Com a modernidade, surgem os maiores questionamentos filosóficos acerca da religião. Descartes inaugura o racionalismo moderno. Penso, logo existo, né? Cogito, ergo sum. Vocês conhecem essa frase? Penso, logo existo. O que ela significa? O cogito, ergo sum, né? Uma expressão francesa, René Descartes. Penso, logo existo. Eu vou fazer uma aula sobre Descartes. Eu vou explicar com riqueza de detalhes o que é o penso, logo existo, né? Vamos lá. A modernidade ela trouxe muitos questionamentos à religião. Você tem a Reforma Protestante, que é um acontecimento dentro da igreja, que vai derivar para o protestantismo, né? Você tem a ciência surgindo na modernidade, que vai questionar alguns dogmas religiosos. Não é mais o teocentrismo, é o antropocentrismo, não é mais o geocentrismo, a Terra como centro de tudo, mas o Sol como centro de tudo. O Sol como centro de tudo, o heliocentrismo. Você vai ter o renascimento das artes, porque por 1000 anos você vai ter as artes sacras, a igreja dominava a escrita, a literatura, a ciência e, consequentemente, as artes, né? Dante Alighieri, né? Os renascentistas, lá Maquiavel, Dante, Petrarco, né? Francisco Petrarco, quem mais? Caravaggio, você vai ter inúmeros filósofos. Você vai ter inúmeros filósofos aí que vão questionar aí essas questões de Deus aí. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Alô?
Tá mudo esse telefone. Alô? Então, voltando aqui. Só um momento, seu Darcy. Só um momento. Voltando aqui. Eu tive um probleminha aqui. Olha só. O Renascimento. Né? Você vai ter Rafael de Zanzio. Você vai ter Botticelli. Você vai ter Michelangelo. Miguel de Cervantes. Shakespeare. Alguns, a ciência, Galileu, vai ter que se retratar. Né? Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas não é a Terra que gira em torno do Sol, mas o Sol que gira em torno da Terra. Você vai ter essa retratação de Galileu. Copérnico, você vai ter a execução de Giordano Bruno, ou seja, o racionalismo moderno vai se chocar com a fé religiosa. Vai se chocar com a fé religiosa. Por quê? Na Idade Média, os conflitos entre fé e razão eram dirimidos da seguinte forma: a razão serve apenas para mostrar as verdades de fé. A razão é subalterna à fé. Ela está em segundo plano em respeito às questões de fé. Era assim que era dirimido na Idade Média. Teocentrismo. Na modernidade vai ter uma mudança disso. O antropocentrismo vai fazer-se valer em prol do teocentrismo. Então, o racionalismo moderno, ele inaugura grandes críticas à religião. Caminhando um pouquinho do Renascimento, que foi aí o Renascimento nas artes clássicas, oriundas lá das artes greco-romanas que haviam sido preteridas na Idade Média aí pelas artes sacras da religião, pelo teocentrismo, né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Maquiavel, Petrarca, né? E tal, Dante Alighieri e tal, né? Todos renascentistas. Você vai ter uma grande crítica, um grande abalo nas estruturas religiosas a partir do iluminismo. O iluminismo visa o quê? Substituir o obscurantismo, o antigo regime que tinha no mercantilismo e no absolutismo monárquico as suas raízes. E uma raiz deveras muito religiosa, porque alguns absolutistas se baseavam na ideia do direito divino dos reis. O que vai suceder então? A partir do iluminismo, a razão, liberté, égalité, fraternité, você tem a razão como a guia mestra do ser humano, a instância última decisória do que é verdade e do que não é verdade. Você vai ter essa questão, né? A razão como guia último aí para dirimir todas as questões aí humanas, a partir do iluminismo, que é uma crítica ao tradicionalismo, ao conservadorismo, à nobreza, aos reis, ao antigo regime e ao clero. Tanto que dos motivos aí da Revolução Francesa foi justamente aí abolir os privilégios da nobreza e do clero. A partir do iluminismo, do triunfo do iluminismo, a religião, os dogmas religiosos, a fé, as superstições, as crenças são preteridas, vão perdendo espaço, não totalmente, mas elas vão sofrendo abalos sísmicos, digamos assim, aí na ideia de que elas são as promotoras da verdade. Elas vão sofrendo profundos abalos a partir do iluminismo, com a ideia de que a razão deve ser o guia do ser humano, né? A ideia de que o clero, as tradições religiosas, a nobreza não refletiam as verdades, mas apenas as verdades que lhe eram convenientes. O iluminismo acelerou o processo de racionalização que já se começou lá no Renascimento, lá com o Descartes lá e tal.
Posteriormente você vai ter o século XIX, depois das revoluções burguesas você tem o século XIX, o materialismo começa a triunfar, o positivismo de Augusto Comte, o comunismo vai chegar ali no século XIX e vai colocar a religião. Marx, por exemplo, vai beber muito de Feuerbach, né? Feuerbach vai ser a grande inspiração na crítica religiosa que o Marx faz. O Marx vai colocar a religião como uma superestrutura que legitima o modo de produção capitalista. Então a função da religião era atenuar, disfarçar, fetichizar as duras relações de opressão que a burguesia fazia contra o proletariado. A religião seria um véu ideológico, seria uma anestesia, seria um remédio, o ópio do povo, como ele diz. Marx é materialista. Marx via na matéria, né? Ele vai dizer lá na sua tese de doutorado que o cosmos é matéria eterna em movimento, então não tem espírito. O espírito é uma abstração criada pelas nossas fantasias materiais. Ele vai desenvolver toda uma crítica à religião, no sentido de que a religião é o ópio do povo, né? É um mundo, é um espírito do mundo sem espírito, né? É um espírito no mundo onde não há espírito, ele vai dizer, né? Ele vai fazer uma crítica aí à religião como sendo o ópio do povo, coração de um mundo sem coração, ele vai dizer mais ou menos, ele vai romantizar um pouco a religião também, né? E que ela serviria para atenuar e disfarçar e mitigar os conflitos de classe. Marx bebe em Feuerbach, né? Feuerbach vai fazer um antropologismo, onde ele vai dizer que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, né? Tem uma frase célebre do Feuerbach: a religião é o solene desvelar das aspirações mais íntimas do ser humano, né? E tal. É uma frase até bonita, romantizada, mas ela tinha esse caráter de crítica pela ideia material que o Marx fazia da vida humana. Marx era um materialista. Os positivistas eram técnicos científicos progressistas que viam a igreja e a religião como uma fase a ser superada, como uma fase infantil da vida humana. Então, olha, houve muitas reflexões sobre a religião no âmbito filosófico. Houveram muitos questionamentos no âmbito aí filosófico, em sentido de questionar a religião e por que as pessoas creem, né? E além isso aí nos atributos mais existenciais, psicológicos, subjetivos. Se a gente vai para a crítica social, a partir do Renascimento e acelerando muito no Iluminismo e muito mais ainda no século XIX com o positivismo e com o materialismo, você vai ter muito estudos sociais sobre o papel social da religião. Depois, aí, principalmente do século XVIII, com as revoluções burguesas, você terá enormes críticas, críticas, né, não no sentido só pejorativo e ruim, da religião enquanto instituição social, né? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula número 1. A gente vai aprofundar aí as questões envolvendo filosofia e religião. Valeu!